Olá, boa noite. Paz seja com todos. Graças a Deus, todos bem. Terça-feira corrida, né? Terça-feira corrida, mas vamos tentar aí começar nosso estudo. Eu não sei se estão conseguindo me ouvir bem. Eu tive que fazer aqui uma adaptação para o som sair melhor. Tomara que estejam me ouvindo bem. E hoje, como eu havia comentado, é bem beabá mesmo, assim, bastante literatura, né? No sentido assim que é bastante leitura, né? Eu vou ler, né? Eu fiz uns estudos para poder compartilhar e aí eu vou lendo e vocês vão deixando aí os comentários. Na medida do possível eu vou responder. Se eu não conseguir responder aqui na hora, depois, de repente posso não perceber, mas depois mais tarde eu respondo. E se eu não souber, eu vou atrás, vou fazer aí a pesquisa aí para que ninguém fique sem resposta. E é bem isso, nós temos que. Às vezes as pessoas dizem, não consigo ler a Bíblia, não consigo entender a Bíblia. Mas se nós não conhecemos a Bíblia, como que nós vamos conseguir ler? Né? Como que a gente vai conseguir ler algo que a gente não entende, que a gente não compreende? Né? Então a gente vai tentar entender aí um pouco. Né? São coisas muito básicas, né? Às vezes a gente não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. Né? Então, algumas características sobre a Bíblia. Semana que vem vamos falar um pouco sobre Deus. E depois, na outra semana, nós vamos voltar de novo a falar sobre a Bíblia. Só que aí dessa vez nós vamos falar um pouco sobre cada livro da Bíblia. Né? Cada livro, uma característica, para que a gente saiba o que aquele livro ali está querendo nos dizer, e até mesmo quando nós quisermos pesquisar alguma coisa, nós já vamos saber, né, aonde encontrar. Né? Então nós vamos pensar um pouco ali sobre o livro, a característica de Deuteronômio, né, que na verdade é a repetição das leis. Nós vamos compreender o livro de Números, qual é a característica do livro de Números, né, que foi o censo, o livro de Êxodo, um pouco de cada coisa, assim nós vamos ver depois. Agora é só tudo um pouco, na verdade é isso, é bem assim, tudo um pouco. Né? Depois, com o tempo, se for o caso, a gente entra um pouco mais fundo assim nessas questões. Mas vamos caminhando assim, vamos caminhando sobre a Bíblia, a estrutura dela, vamos caminhando sobre Deus, a forma que Deus se revela. Existem fórmulas que, que Deus usa para se revelar. E vamos caminhando. Depois, mais adiante, vamos falar sobre Apocalipse, quem sabe. Vamos falar tantas coisas, né? Vamos conversar. Na verdade, é uma conversa para que a gente possa ir alicerçando. Eu acho que é como eu comentei no culto de domingo, né? Uma fé irracional, ela te faz juntar um monte de explosivo, colocar no corpo e sair explodindo tudo, derrubando avião onde não precisa. E uma fé analfabeta, ela acaba te fazendo acreditar em pessoas que tu não deveria, acreditar em palavras que tu não deveria. Quantos profetas tem por aí, falsos profetas, falsas revelações, quantas coisas tem por aí que a gente acaba acreditando por falta de conhecimento. Né? Os caras estão dizendo absurdos para nós. E aí, por falta de conhecimento, a gente acaba acreditando nisso tudo. Né? Vamos esperar um pouquinho aí para ver se alguém mais vai entrar e a gente começa a conversar. Como é bastante leitura, acredito que não vai demorar muito também. E não adianta, né, falarmos muitas coisas e acabarmos não entendendo nada. Mas é interessante que depois, ou até durante mesmo, mas depois que se possa pegar a Bíblia e vocês aí em casa começar a dar uma olhada nela de uma forma diferente. Eu acho que a partir desse momento, dessas conversas que nós vamos ter,
eu acho que vai dar para a gente pegar a Bíblia e começar a ver ela de uma forma diferente, sabe? Ela vai começar a se abrir de uma forma diferente para nós. Então é interessante que depois no final aqui vocês já possam dar uma olhada nos livros, dar uma olhada a cada encontro nosso desses, né? Que a gente possa dar uma olhada e compreender um pouco mais do que está escrito. Amém? Vamos esperar um pouquinho mais aí, já vamos começar. Em seguida, já vamos começar. Estou com o note aqui também. Vamos ver aqui. São todos bem-vindos. Acho que eu não vou conseguir ver todos que estão conosco aí. Acho que eu não consigo ver por aqui, eu acho. Amém? Mas sejam todos bem-vindos. Eu vi que tá uma Juliana Paz, Rafael, também a Daiane, Alice, o Walter, Pastor Giário, paz seja contigo, meu irmão. Deus abençoe os irmãos todos aí, em Caxias do Sul também. Amém? Deus abençoe, sintam-se abraçados aí pela igreja de Pelotas. Um pouco cansado hoje também, estive lá na igreja já, tentando resolver umas situações lá, amém? Mas o Senhor é conosco e Ele nos renova todos os dias. Amém? Então vamos começar. Vamos falar um pouco sobre algumas características aqui da Bíblia. Umas são de uma versão, outras são de outras versões. Tá aí a pastora Isabel entrou aí também. E na verdade é isso, né? A Bíblia, para começar, que às vezes perguntam, qual é a Bíblia que eu tenho que comprar? Na verdade, a Bíblia ela tem algumas versões que facilitam o entendimento. Todas elas vão dizer a mesma coisa, sendo Bíblias evangélicas, elas vão te dizer a mesma coisa. A diferença é a forma, as palavras que usaram para traduzir ela para nós. Se nós pegarmos uma Bíblia NTLH, Novo Testamento, linguagem de hoje, ela vai usar palavras mais conhecidas. Se nós pegar, por exemplo, essa minha revista e atualizada, ela já usa um linguajar mais antigo que muitas vezes, para que tu possa entender o contexto, tu precisa buscar um dicionário, buscar alguma coisa mais para poder entender, porque são palavras, a forma de falar é mais antigo. A pastora Isabel gosta da NVT, que é Novo Tempo, se eu não estou enganado. Tem NTLH, tem NVI, né, a versão internacional, todas são boas. Né, todas são boas. Deus abençoe, né, Inês também. Amém. Então, assim, depois nós vamos ver, tem diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, mas entre as Bíblias evangélicas não tem diferença. A diferença que tem é realmente na versão dela. Mas qualquer versão que tu comprar, tá bom. O que importa é que tu possa entender o que está sendo dito. E é interessante também, mesmo que tu pegue uma Bíblia que tem uma versão mais fácil para ti, que tu possa confrontar com outras Bíblias, porque uma vai completando mais o entendimento da outra. Né? Isso daí é importante. Também junto com dicionário, junto com algum livro também, geográfico, alguma coisa assim, sempre é interessante. E aí nós vamos edificando aí a nossa fé, tá bem? Então o nome desse encontro é bem isso, né? Momento Raízes, porque vamos enraizando a nossa fé, vamos alicerçando a nossa fé, para que a nossa fé seja inteligente e seja uma fé eficaz. Então assim, ó, a Bíblia, né, como acho que todos sabem, sempre foi dito, é o livro mais lido, é o livro mais traduzido e é o livro mais distribuído
no mundo desde as suas origens. Desde as suas origens até hoje é o livro mais distribuído. E também desde as suas origens é um livro que ele é considerado sagrado. Né? Querendo ou não, a pessoa sendo cristã ou não, a geração, a nação sendo cristã ou não, ela sempre, todos consideram, são unânimes, isso é unânime, em considerar que a Bíblia ele é um livro sagrado e é um livro de grande importância para a humanidade. Independente das nações, independente dos povos, todos concordam com isso. Amém? Então, interessante já a gente partir por aí da importância da Bíblia. E a Bíblia não é algo que é usado só por cristãos, porque tem muitas informações geográficas na Bíblia. Muitas informações, muita história. Então tem muitas pessoas, geólogos, que hoje estão no Oriente, que hoje estão na Palestina, estão escavando, e eles se baseiam, né, muito nas informações bíblicas para determinar aonde que eles vão escavar, aonde que eles vão fazer ali o seu trabalho arqueológico. Né? Então, a Bíblia não é apenas um livro religioso. Está longe de ser um livro religioso, na verdade. Amém? A Bíblia é um livro inspirado por Deus para toda a humanidade, para todos os assuntos. A Bíblia trata de todos os assuntos. E é interessante que ela era considerado como um livro sagrado, sempre foi considerado como um livro sagrado. E por volta do ano 150 depois de Cristo é que o termo Bíblia começou a ser usado. Antes não era usado. Amém? Então, também Paulo depois vai começar a se referir sobre o aspecto sagrado da Bíblia, e se a gente for olhar lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 2, capítulo 1, verso 2, Paulo vai falar sobre as Santas Escrituras, né? Então, confirmando aí o aspecto sagrado desse livro. E uma curiosidade, já defasado, foi uma pesquisa que eu fiz, que já está defasado, até 2010, nós estamos em 2022, até 2010, a Bíblia já tinha sido traduzida para mais de 2.500 línguas diferentes. Tem Bíblia traduzido para o Tupi-Guarani, né? E assim vai. Imagina bem, mais de 2.500 línguas diferentes, né? Mais de 2.500 povos têm acesso à Bíblia. É tremendo isso. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a estrutura da Bíblia. O apóstolo Pedro vai falar em segunda, no seu livro de 2 Pedro 1:21. Pedro diz que as Escrituras não tiveram a sua origem na vontade dos homens. Na verdade, veja bem isso aí, os homens falaram o que veio de Deus ao serem guiados pelo Espírito Santo. Então, o que a gente pode entender? Que nós temos escritores e temos autor. Escritores, nós tivemos vários. Tem vários escritores na Bíblia. Cada um dentro do seu tempo. Mas autor só tem um, que é o próprio Deus. Deus, através do Espírito Santo, ele inspirou homens que foram os escritores. É interessante, né? Então, cada um no seu tempo. Na maioria, hebreus e gregos escreveram alguma porção da Bíblia dentro de um período de 1.600 anos. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser estruturada como nós conhecemos. E cerca de 40 pessoas falando
hebreu falando grego, escrevendo em hebreu, escrevendo em grego, foram usados pelo Espírito Santo para estruturar a Bíblia como nós conhecemos. Amém? Então, interessante essas particularidades da Bíblia. Né? Quem é que escreveu a Bíblia? 40 e poucos homens, 40 e poucas pessoas, não apenas homens, mas 40 e poucas pessoas. Como é que eu vou ler algo que eu não sei quem escreveu? Sabe, quando as pessoas perguntarem para nós sobre a nossa fé, nós precisamos saber o que dizer. Nós precisamos entender a nossa fé para poder defender a nossa fé. Né? E vamos partir do básico. Se a gente não sabe nem o básico, o que me importa, o que me adianta é saber alguma coisa sobre Apocalipse se eu não sei nem a origem das coisas? Então nós precisamos realmente ter essas raízes. Agora, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, os estudiosos, eles dizem que a Bíblia tem duas características que são principais. A primeira característica, que eles chamam de revelação, né? Como já foi dito, Deus ele revela a si mesmo aqui. Depois, na semana que vem, quando a gente for ver a forma que Deus se revela, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Deus se revela através da Bíblia, ele se revela aos homens. Né? Se vocês tiverem um tempinho, dá uma olhadinha no livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, que vai ter alguma coisa ali agregando essa informação para que a gente possa entender mais essa questão. E a forma que ele se revela na Bíblia e de uma forma diferente dependendo de cada caso. A segunda característica que eles encontram na Bíblia é a questão da inspiração, que é aquela que a gente já vinha falando. Paulo fala em Timóteo, se eu não me engano, 2 Timóteo 3,16, ele diz que a Bíblia é divinamente inspirada. Então ela tem duas características. A primeira característica de revelação, e segunda característica da Bíblia, a segunda característica é a inspiração. Amém? Então, através dessa inspiração, né, pelo ministério do Espírito Santo, Deus garantiu que a sua palavra ela fosse manifestada, mas também através da inspiração do Espírito Santo, Deus garantiu que ela não fosse corrompida. Então, ou seja, o que está aqui é a verdade de Deus para nós. Deus, através da inspiração, ele não deixou que a inspiração humana se envolvesse nisso. Apenas a mão humana. Apenas a capacidade humana de escrita. E a inspiração, então, é do Espírito Santo, e isso garante que não existe aqui pecado, não existe aqui nenhuma manifestação humana. Então, essas duas características são interessantes. Revelação, porque Deus usa a Bíblia para se revelar de várias formas. E inspiração, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, e essa inspiração garante que não existe nada de humano na Bíblia. Não existe aqui pecado, não existe mancha, não existe nada que venha contaminar o processo de registro. Né? Se fosse escrito por inspiração humana, poderia variar conforme a instrução de cada um, o viés de cada um, mas como é a inspiração do Espírito Santo, não existe contaminação no processo, e o processo continua sempre original. Por isso que a Bíblia é tão importante, e cada vez mais nós entendemos que ela é realmente sagrada. Amém? Então, nós tivemos aí, como a gente já viu, nós tivemos aí 40 escritores, mas apenas um autor. Amém? Em cerca de 1.600 anos, que foi o que levou para que a Bíblia, como nós conhecemos, fosse organizada, fosse construída. Amém? E a forma que ela está organizada.
A nossa Bíblia hoje, ela é organizada em livro, em capítulo e em versículo. Mas isso é algo novo. Isso é a partir de 1500, 1200, acho que se organizou, se eu não estou enganado, se organizou em capítulos no ano de 1200 e se organizou depois em versículos, eu acho que a partir do ano de 1500. Então é quase que algo muito recente, se nós formos imaginar, claro, contemplando todo o tempo bíblico, né? E a gente pode ver que Jesus, ele, quando ele se refere à Bíblia, ele diz, está escrito, né? Quantas vezes a gente está lendo aqui o Evangelho e a gente vê Jesus dizendo, está escrito, porque justamente não, simplesmente estava escrito, não estava organizado em capítulos e versículos, era um texto só. Interessante isso. Interessante, não tinha como, não tinha uma referencial, uma referência exata. Ele só dizia, está escrito, as pessoas diziam, está escrito. Então a divisão da Bíblia veio depois, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela vem depois de Cristo, né? Por isso que dá para, embora que seja lá de 1200, chega lá de 1500, se formos pensar no contexto de Cristo, no contexto de fundação do mundo, é algo que é bem novo, né? É algo que é bem novo, né? Então a Bíblia ela foi organizada assim depois de Cristo. E uma outra curiosidade, nós temos aqui a Bíblia organizada numa sequência de livros, né? Não quer dizer, ela é sequencial por assunto, não por tempo. Se a Bíblia fosse separada, fosse organizada cronologicamente, ou seja, por tempo, depois do Gênesis viria o livro de Jó, né? Então, como a Bíblia foi escrita muito tempo depois, quer ver? Gênesis, quem escreveu Gênesis, aliás, quem escreveu os 5 primeiros livros foi Moisés. Mas Moisés, logicamente, não estava no Gênesis, né? Então, foi escrito muito tempo depois. Foi escrito muito tempo depois. Uma inspiração do Espírito Santo, Deus mostrando e explicando e ensinando, e Moisés escrevendo. Então a Bíblia ela não está separada por livros de uma forma cronológica, mas sim de narrativa, de contexto. Nós temos aqui o livro de Gênesis, depois nós temos o que vai até o momento lá de José, nós temos ali o cativeiro no Egito, né? Depois já parte para o livro do Êxodo, que é o livro da saída, conta a história da saída, quando Israel deixa o Egito, né, e parte para o deserto. Então, a gente consegue observar bem sobre isso. A Bíblia não é algo que foi organizado cronologicamente com o tempo, mas sim de narrativa. Ela é organizada de forma que a gente possa compreender a narrativa. Amém? E ela é dividida em 2 blocos grandes, um maior que o outro. Quais são esses blocos? Antigo Testamento e Novo Testamento. E a palavra testamento, ela significa aliança. Então, a Bíblia é dividida entre a antiga aliança, ou a primeira aliança, e depois a nova aliança em Cristo. Na primeira aliança, nós temos ali Deus fazendo o seu contato com os homens, Deus mostrando ali as origens da humanidade através ali do livro de Gênesis. Nós temos ali a origem do povo de Israel, né? Se nós formos ver ali se formos ver ali o livro de Êxodo, a partir do livro de Êxodo a gente começa a ver
a formação de Israel quase como uma nação já, né? Embora que ela foi reconhecida como nação muitos anos depois, mas a partir do final de Gênesis e início de Êxodo, nós começamos a encontrar como aquela nação foi criada, como ela foi escolhida por Deus e como que ela foi criada. Nós vamos encontrar no livro da Antiga Aliança, ou da Primeira Aliança, nós vamos encontrar também a aliança de Deus com Moisés, a revelação, Deus se revelando para Moisés. E quando eu me converti, 30 anos atrás, alguma coisa assim, me falaram, olha, o Antigo Testamento ele não serve para nada, ele só serve para estudo. Nós vivemos pelo Novo Testamento, nós vivemos pela graça. E não é. E não é. Porque Deus ele não muda, né? Deus ele não muda. E quando eu quis conhecer Deus, ele me levou para 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Foi uma revelação tremenda que eu tive ali, e eu entendo que Deus se revela para cada um da forma que ele quer. No meu caso foi 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Mas eu não posso dizer que o Antigo Testamento ele não serve para nada, porque ele me mostra a santidade de um Deus poderoso que me cobra essa santidade, né? Nós vamos entender ali o Antigo Testamento, quando eu vou ler ele me explica o Novo, Tem muita coisa no Novo Testamento, na Nova Aliança em Cristo, que é explicada através, e depois a gente vai ver isso, que é explicada no Antigo Testamento. Agora, as pessoas que vivem sobre essa cultura, o Novo Testamento, vivemos pela graça, Deus é bom, Deus ama, Deus perdoa tudo. Não é assim. Não é assim, não vamos viver nesse oba-oba gospel, porque não funciona desse jeito, né? Vai chegar um momento em que ninguém será tomado por inocente, está escrito isso. Agora, como é que eu faço? Eu vou viver lá aquelas questões do Antigo Testamento, ou eu vivo a lei, ou eu vivo algumas coisas? O que eu faço? No nosso tempo, como é que a gente vai agir? É fácil, tem coisas que estão no Antigo Testamento que quando Cristo veio, ele revogou, ele anulou, acabou. Ou aquela questão de não poder, de ter que santificar o sábado, alguns animais, algumas carnes que não se podia comer, né? Ali Deus revogou algumas coisas, anulou. E outras ele não anulou. Por exemplo, carne de porco pode comer? No Antigo Testamento não. No Novo pode. Porque tem aqui uma passagem, em outro momento vamos ver, que diz que pode. Mas, por exemplo, aquele embutido, a morcilha, que é feito com sangue, aquilo pode? Não, aquilo não pode. Porque no Novo Testamento ainda Jesus diz que nós precisamos não tocar no sangue, né? Nós não podemos, o sangue é vida, então nós não podemos. Agora é interessante, né? Então não dá para abolir, não dá para nós tirarmos o Antigo Testamento da nossa vida e viver só pelo Novo, porque no Novo eu posso pecar e Deus vai me perdoar tudo. Não funciona dessa forma, não é bem assim. É interessante a gente não tirar as coisas do contexto e a gente poder entender melhor aí como é que funciona. Por isso que é importante a gente entender a Bíblia, porque aí nós vamos... Deus se revela, ele se revela para nós, ele se revela para a humanidade através da Bíblia. Ela como um todo, não ela em parte, né? Então é importante que a gente venha também a ter o conhecimento da Antiga Aliança, né? O Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança. Então, nós temos aqui, na Primeira Aliança, no Antigo Testamento, nós temos Deus se mostrando para a humanidade, Deus revelando as origens da humanidade. Temos aqui a revelação da origem do povo de Israel,
E também nós temos já aqui, e aí é interessante isso aqui, nós temos já aqui a promessa da vinda do Messias. Então como é que eu vou descartar o Antigo Testamento dizendo que não serve mais nada? Nós temos tudo isso aqui no livro do primeiro bloco, né? São livros que foram escritos por profetas. Teve livros aqui que foram escritos por pessoas que foram líderes em Israel, que se destacaram na história de Israel. No segundo bloco, que é a Nova Aliança, que é o Novo Testamento, nós temos ali cumprida a promessa do Antigo Testamento, que é a vinda do Messias. Nós temos no Novo Testamento também a expansão do Evangelho. Se a gente for ver lá no livro de Atos, por exemplo, ali tem a expansão do Evangelho. Assim também como tem a origem, né, e a forma de organização da igreja primitiva, das primeiras igrejas, a forma que os irmãos da igreja primitiva oravam, da forma que eles viviam, da forma que eles compartilhavam tudo, é interessante. E vamos ter também, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vamos ter também, nesse bloco, a profecia do fim dos tempos, com a volta de Cristo, o final dos tempos, com a volta de Cristo, né, que é o Apocalipse. Muitas pessoas ficam apavoradas, Apocalipse, eu não quero nem ouvir falar, não sei o quê. É o propósito para a nossa vida, sabe? Eu acho que o Apocalipse, ele só vai colocar temor na vida daquelas pessoas que não querem nada com o Evangelho, não querem nada com Cristo. Porque as pessoas que têm uma vida com Cristo, elas estão esperando, é a promessa principal. É a promessa principal, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Né? Então, o cumprimento do segundo bloco, o cumprimento do Novo Testamento, é o que nós realmente desejamos. Agora, voltando aqui no primeiro bloco, voltando aqui no Antigo Testamento, como é que ele se organiza ali, como é que ele está formado? Ele está formado primeiro pelos os 5 primeiros livros ali, é chamado Pentateuco. Tenho certeza que muitas vezes vocês já ouviram falar esse termo, Pentateuco. Pentateuco está falando aqui sobre os primeiros 5 rolos, ou 5 livros. E como eu já havia comentado, os 5 foram escritos por Moisés. Divinamente inspirado, Moisés escreveu. E isso daí é algo que é unânime também. Dificilmente algum estudioso vai discordar disso, quanto a quem escreveu esses 5 rolos aí. É interessante também esse Pentateuco, né? Quem já ouviu falar da Torá? A Torá é a Bíblia judaica, né? E a Torá é justamente isso. A Bíblia judaica, ela tem somente esses 5 livros. 5 primeiros livros aqui, né? Que é Gênesis, que é aqui o Êxodo, o Levítico. E eles também usam, isso aí também em algum outro momento a gente dá uma conversada a respeito. Os judeus, eles usam a Torá, que são esses 5 primeiros livros, e eles usam algo que também você já deve ter escutado, que é o Talmud. O Talmud é um outro livro, mas ele é quase que o Talmud, ele é formado como que, se a gente pudesse dizer que a explicação, é um livro de explicação do Torá, né? E ele é meio que perguntas e respostas. Se a gente for olhar lá, se tu pegar lá, dá uma pesquisada na internet, né? Dá uma olhadinha lá, o Talmud, ele é meio que perguntas e respostas. E aí ele trata sobre questões familiares, ele trata sobre questões espirituais, ele trata também sobre questões comerciais. O Talmud é tudo isso. Então o povo judeu, eles não têm um Novo Testamento, né? Até porque eles têm Cristo como mais um profeta, eles não têm Cristo como o Messias, eles continuam esperando
o Messias. Então, dentro disso, logicamente, o Antigo Testamento, o Novo Testamento não faria sentido para eles, porque o Antigo Testamento revela Cristo e eles não têm Cristo como Messias, né? Então, nós vamos ter, no Antigo Testamento, vamos ter Gênesis, vamos ter Êxodo, vamos ter Levítico, vamos ter Números e vamos ter Deuteronômio. Gênesis, que fala das origens, Êxodo, que já diz a palavra saída. Saída da onde? Saída do cativeiro de Faraó do Egito. Nós temos Levítico, que vai falar sobre sacerdotes. É interessante, Levíticos é muito interessante, uma leitura bastante interessante para que a gente possa conhecer muitas coisas. E também vai falar sobre os levitas e também vai falar sobre os sacerdotes. Números é uma leitura que, vamos ser sinceros, é bastante cansativo, porque é meio que um recenseamento. Deus manda Moisés fazer um recenseamento, tipo o IBGE hoje em dia, né? E por isso que é meio cansativo, mas também, por um outro lado, mostra a primeira e a segunda geração. A geração que entrou no deserto e a segunda geração que foi aquela que entrou em Canaã. E entre outras particularidades ali, é uma leitura meio cansativa, mas assim, vale a pena dar uma lida ali no livro de Números. Quando chega em Deuteronômio foi escrito num momento em que o povo estava terminando a travessia do deserto e estava meio que ali na fronteira da Terra Prometida. Moisés não iria entrar na Terra Prometida. Houve toda aquela situação lá e ele não ia entrar. Então o pessoal entra conduzido por Josué. Mas antes tem quase que uma despedida ali de Moisés. E aí Moisés, que já tinha a lei já tinha sido ministrada, já tinha sido orientada e ensinada para os hebreus. Quando chega em Deuteronômio é considerado chamado, Deuteronômio quer dizer segunda lei, ou não segunda lei, mas a repetição da lei. Então, se a gente for ver Deuteronômio, tem muito ali repetição daquilo que nós já lemos nos livros anteriores, que é bem isso, é Moisés firmando a fé, fortalecendo a fé de uma forma que eles não se desviassem no momento que eles entrassem na terra prometida. Então, tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, essa é a divisão do Antigo Testamento. Depois tem os livros que são históricos, né, que foram escritos por diversos autores e que foram escritos em diferentes épocas. Também, logicamente, inspirados por Deus. Josué, contando a história lá, a partir do povo entrando na Terra Prometida. Nós temos o livro de Juízes, nós temos o livro de Ruth, nós temos 1 Samuel, nós temos 2 Samuel, que já vai começar ali a contar não só a história do profeta, mas começa a contar a história da transição do governo de juízes para um governo de rei, para a monarquia. Nós vamos ter ali 1 Reis, 2 Reis, nós vamos ter 1 e 2 Crônicas, tudo é livro histórico. Vamos ter Esdras, Neemias, que começam a aparecer nesse contexto também, muito interessante, muito bom. Esdras e Neemias, aí começa a mostrar a questão, um na questão religiosa, outro na questão de estrutura, de reorganização de Israel. Neemias, nós sabemos que teve a ordem, né? Ele foi liberado para poder reconstruir Israel, e Esdras, na sua parte da fé, reestruturando a questão da fé. E vamos ter também o livro de Esther. É um livro bem pequeno, mas que é interessante. Então nós temos o Pentateuco, nós temos os livros que são considerados históricos, e depois nós temos os livros chamados poéticos.
Por que eles são poéticos? Porque eles não têm uma narrativa, eles não têm uma narrativa, eles não têm... eles não são escritos de uma forma... Eles são escritos de uma forma mais simbólica, eles usam umas palavras mais tipo verso, mais tipo cantado, é mais simbologia, para que a gente possa entender o livro poético. Uma das coisas que a gente precisa estar atento é que ele usa bastante simbologia realmente. O livro de Salmo, o livro de Jó, o livro de Provérbio, Eclesiastes, né? Tudo isso daí, Cânticos, são livros considerados, dentro dessa questão da organização da Bíblia, são os livros que são considerados poéticos. Eles não manifestam a história, eles manifestam a história de Deus, a vontade de Deus, mas não manifestam isso de uma forma narrativa, como os outros livros. Eles vão usar um outro tipo de linguagem, uma linguagem mais poética, uma linguagem com mais simbolismos. Então, dentro da organização da Bíblia, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos, e aí depois nós vamos chegar nos livros dos profetas maiores. Tem profeta maior e tem profeta menor. Agora, não que um seja mais ungido do que o outro, não. É maior ou menor por causa do tempo de sacerdócio de cada um. Profeta maior, nós temos Isaías, nós temos Jeremias, nós vamos encontrar ali Lamentações, nós vamos encontrar Ezequiel, nós vamos encontrar Daniel, e nós vamos ver ali que é um volume maior o livro deles, porque eles tiveram um tempo maior de sacerdócio, né, de profeta, profetizando. Por isso eles são chamados profetas maiores. Os profetas menores, logicamente, então eles têm um tempo de sacerdócio menor, não quer dizer que ele tem uma importância menor. E é interessante isso porque tem um período que chama período interbíblico, que é um período de 400 anos, onde não houve profecia na Terra. Não houve manifestação oral de Deus na Terra. Então, se a gente começa a ver, chega um ponto que Deus começa a diminuir. Nós pegamos ali Isaías, Jeremias, muita profecia, muitas coisas, e depois começa ali o tempo de Oséias, começa o tempo de Joel, começa o tempo de Amós, começa o tempo de Obadias, começa o tempo de Jonas, de Miqueias, de Naum, tudo diminuindo, até chegar em Malaquias. Em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Aí chega então o Novo Testamento. Só que, se tu pegar a tua Bíblia, tu vai encontrar ali Malaquias. Na sequência, tu vai encontrar já o Evangelho de Mateus. Vai encontrar o Evangelho de Mateus. Só que entre Malaquias e Mateus, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Entre Malaquias e Mateus tem ali um período chamado período interbíblico. É um espaço de tempo onde nada foi profetizado. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, também conhecido, vocês podem de repente ouvir falar o termo os anos do silêncio. E esse período interbíblico, esse anos do silêncio, são 400 anos. Interessante, quando a gente está lendo aqui, a gente nem imagina. Né? A gente nem imagina, chegou lá o final do Antigo Testamento, comecei a ler o Novo Testamento, mas existe entre Malaquias e o início do Novo Testamento um período de 400 anos onde não houve profecia na Terra. A Terra evoluiu, a ciência
o conhecimento, novas estradas, engenharia, muitas obras humanas, mas profecia, palavra de Deus, não houve. Não houve. Interessante a gente entender essas coisas. Aí nós começamos no Novo Testamento, nós começamos os evangelhos, 4 evangelhos. Né? Vamos estruturar aqui um Novo Testamento. O Novo Testamento ele é formado por evangelho, por história da igreja primitiva, pelas cartas e também pelo Apocalipse, revelação do Apocalipse. Dentro dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas são considerados livros sinóticos, ou seja, eles falam basicamente a mesma coisa, eles contam a mesma coisa de uma posição diferente. De repente, nós podemos dizer que, sei lá, Marcos viu Jesus curando o cego. Simples. Aí nós vamos buscar, e a Bíblia faz essas referências, ela tem aqueles números embaixo ali, que eles nos remete para outros livros. Aí nós vamos encontrar Lucas falando a mesma coisa, só que ele vai acabar acrescentando um dado a mais na história. Um vai dizer que Jesus estava curando o cego, o outro vai dizer que daqui a pouco Jesus curou o cego colocando barro nos seus olhos, coisa que o primeiro não falou. Então, todos vão contar a mesma história, mas agregando um valor a mais. E é importante isso, porque aí a gente consegue ter uma compreensão do cenário como realmente ele aconteceu. O livro de João é diferente. E eu acho, e assim, eu sempre digo assim, todos que começam a caminhar com a gente e perguntam como é que eu vou começar a ler a Bíblia, eu começo lá do começo, eu disse, filho, é importante ler toda ela, começar do começo, mas vamos começar de João. Vamos começar de João. João, ele começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então, ele conhece mais. Os outros não têm menos mérito, né? Só que é interessante isso, porque... E aqui entrando dentro de um contexto diferente, se tu quiser saber mais, tu tem como saber mais. Vamos tentar sair um pouquinho do contexto da história bíblica. João era considerado o amigo de Deus. Olha só, o que acontece? Por que ele sabia mais? Eles passavam, todos caminhando com Cristo. Passavam o dia inteiro caminhando com Cristo, e vendo Cristo curar, e vendo Cristo ensinar, e vendo Cristo fazer tantas coisas. Quando chegava a noite, eu estou criando aqui um cenário, estou criando aqui um ambiente, para que a gente possa entender. Eles sentavam e eles faziam ali a sua ceia, e iam descansar e iam dormir. Amém? Lícito, é justo. Está cansado, vai dormir. E aí eu fico imaginando, quando todos estavam dormindo, quem sabe até o próprio Cristo, Jesus se escorava, se deitava para descansar. João dizia assim, mestre, aquilo que tu falou hoje durante a tarde, mestre, aquilo que tu falou hoje durante o dia, como é que funciona? Eu não entendi, me explica melhor aquilo. Entende? Por isso que João, não é que os outros soubessem menos, João sabia mais. Porque toda vez que tu quiser mais, Cristo tem para te dar mais. A diferença é que muitos se contentam com o que têm. Né? Então, quando nós vamos ver os evangelhos, isso é perfeito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio, lá no Antigo Testamento, lá na Gênesis, o próprio Deus falava com os homens. Era Ele que falava com os homens. Era Ele que manifestava a sua vontade, era Ele que se revelava. Mas a partir do Novo Testamento, Deus já não fala mais pessoalmente com os homens, mas Ele fala com os homens através de Cristo. No princípio era o Verbo, mas o Verbo se fez carne. Agora quem fala com os homens, quem se manifesta, quem manifesta Deus na terra, é Cristo. É Cristo.
E também, depois que Cristo ascendeu, ele disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Então agora nós temos o Espírito Santo manifestando Deus na terra. No princípio, Deus usava uma arca como a sua representação na terra. Mas chega num momento que essa arca ela é escondida. Até hoje ela existe, a arca ainda existe, e muitos historiadores buscam encontrá-los. Alguns sabem, têm suspeitas de onde possa estar, mas como os países da Palestina e do Oriente são muito bem guardados, eles não conseguem chegar. Tem lugares lá considerados sagrados que eles não conseguem chegar. Historiadores imaginam onde está a arca, mas a arca foi o próprio Deus que escondeu, porque a arca não representa mais Deus. A partir da vinda de Cristo, quem representa Deus na terra é Cristo. E a partir do retorno de Cristo para casa, para preparar o lugar para nós, quem representa Deus na terra é o Espírito Santo. Então, toda vez que eu uso a arca, eu estou anulando a presença de Cristo e muito mais a presença do Espírito Santo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo não representa Deus e que eu preciso de coisas materiais para representar Deus. Então, por isso nós precisamos ter cuidado com essas pregações que muitas vezes as pessoas fazem, com esses simbolismos dentro das igrejas. E como é importante nós conhecermos a Bíblia para que a gente possa entender. Quando chegar num lugar e ter alguma coisa dessa, não vai se levantar e vai sair, mas tu vais entender que aquilo ali não reflete a vontade de Deus. A arca hoje não reflete a vontade de Deus, não reflete a presença de Deus. Quem enfeitar o altar, enfeita, mas aquilo ali não tem valor nenhum e pode até ser considerado, pode até vir a entristecer o Espírito Santo, porque é ele o representante de Deus na terra. E todas essas coisas nós vamos entender a partir da leitura do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele não é apenas uma narração da terra, mas ele começa a contar coisas do céu e da terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre os homens. Então o livro de João é tremendo. E toda vez que tu quiser saber mais, tu vai saber mais. Porque quanto mais tu quiser, mais Cristo tem para te dar. Quanto mais tu quer, mais Cristo tem para te dar. Então, se tu ouvir a palavra sinótico, quer dizer isso. Que Mateus, Marcos e Lucas falam mais ou menos das mesmas coisas, variando os detalhes. E João já não. João, ele vai falar de coisas maiores. Ele vai além, porque ele aprendeu com Cristo. Então nós temos no Novo Testamento os 4 evangelhos e depois nós temos o livro de Atos. O livro de Atos é a história da igreja primitiva. Ele fala sobre a implementação da igreja, ele fala sobre o derramar do Espírito Santo, está ali, quando é o cumprimento da promessa de Cristo, não vos deixarei sós. Ali no livro de Atos, essa promessa se cumpre, que é o derramar do Espírito Santo. Depois vem a expansão da igreja, a igreja começando a tomar forma e crescer. Então, o livro de Atos vem depois do Evangelho e ele conta a história da igreja primitiva e da expansão. Ainda seguindo a organização do Novo Testamento. Então, nós temos aí o Evangelho, nós temos aí a história da igreja, que é o livro de Atos, e depois nós temos as epístolas, que é a mesma coisa que as cartas apostólicas. 21 cartas. São 21 cartas, sendo que 13, se eu não me engano, 13 dessas 21 cartas são do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que escreveu essas 13 cartas aí, e elas estão todas as 21 cartas, elas sim são cronológicas.
elas são cronológicas, elas têm o tempo que realmente elas foram sendo escritas. Não, ao contrário do Antigo Testamento, que era dentro do contexto, o Novo Testamento ele é basicamente cronológico, conforme as coisas foram acontecendo. Então, nós temos ali Romanos, nós vamos ter 1ª e 2ª Coríntios, nós vamos ter o livro de Gálatas, vamos ter o livro de Efésios, Filipenses, vamos ter Colossenses, depois vamos ter 1ª e 2ª Tessalonicenses, vamos ter 1ª e 2ª Timóteo, vamos ter Tito, vamos ter Filemon. Então, todas essas cartas são escritas em ordem cronológica, no tempo correto em que as coisas estavam acontecendo, e essas que eu falei foram escritas por Paulo. Paulo se dirigindo à igreja, Paulo se dirigindo para Timóteo, preparando Timóteo, por que ele escreveu para Timóteo? Porque ele estava preparando Timóteo para liderar uma das igrejas da Ásia. As oito outras cartas foram escritas por outras pessoas, embora que Hebreus tem uma discussãozinha aí que pode ser que tenha sido Paulo também. Eu não falei ela primeiro, justamente, não botei junto ali, porque realmente eu queria comentar isso. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que não foi. Para mim foi. Eu tenho a carta aos Hebreus como sendo de autoria de Paulo. Depois nós vamos ter Tiago escrevendo, nós vamos ter Pedro escrevendo a 1ª e a 2ª, nós vamos ter e 3ª, nós vamos ter João, nós vamos ter Judas. Essas cartas aí. Então, Evangelho se divide em Evangelhos, livro de Atos, as epístolas, que é a mesma coisa que dizer cartas apostólicas, e depois no final nós vamos ter ali o Apocalipse de João, que é tremendo, porque se nós voltarmos lá no começo, Mateus, Marcos e Lucas é bênção, os caras são bênção, mas eles sabiam só o que estavam vendo. Para João foi revelado o início, e como ele era muito íntimo, e nós podemos ser muito íntimos de Cristo, para ele foi revelado o final também. Só João sabia o final. Por isso que ele que foi o autor ali, inspirado, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi o escritor do Apocalipse. Então ele sempre soube mais do que os outros, porque ele sempre quis saber mais do que os outros. Ele sempre quis receber mais do que os outros. Amém? Interessante isso. Então, temos ali 4 evangelhos, Atos, as cartas, e depois temos o Apocalipse, ou Revelação, como queira. Questão de curiosidade. Nós falamos no começo ali. Qual é a diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica? Quando a Bíblia foi montada, teve ali pessoas, pais da fé, que foram analisando livro a livro, texto a texto. E eles foram identificando ali o que era inspirado pelo Espírito Santo e o que não era inspirado pelo Espírito Santo. Então, eles montaram 66 livros. É a nossa Bíblia. Tem 66 livros. A Bíblia católica tem 73 livros. Porque ela tem alguns livros que colocaram ali, que eles entenderam como importante colocar, mas que a comunidade judaica, os estudiosos, os pais da fé, não reconheceram ali a presença do Espírito Santo. Não reconheceram ali
Os judeus, eles consideram aquilo ali como texto apócrifo, é uma palavrinha meio complicada, que é justamente isso, não reconheceram o Espírito Santo naqueles livros e por isso eles não aceitaram. A comunidade judaica até hoje não aceita esses livros que estão colocados na Bíblia Católica. Quais são? Tobias, Judite, Macabeus, se eu não me engano, Macabeus tem 1 e 2, Baruque, Sabedoria, se eu não me engano, Sabedoria é Sabedoria de Salomão, alguma coisa assim. Então tem os livros ali que a comunidade judaica até hoje não aceita, não reconhece Deus naqueles livros ali. E por isso que não consta na nossa Bíblia. Nossa Bíblia tem 66 livros. Né? Os outros livros, se não consta, se ninguém reconhece o Espírito Santo neles, então não entra, não é para nós. A gente já viu lá no começo lá que Deus inspirou pelo Espírito Santo para que não houvesse manipulação humana nenhuma. Então, se nesses livros não tem inspiração do Espírito Santo, então tem inspiração humana. E aí, bom, aí enfim, aí é manipulável. Né? É um processo de escrita que a gente poderia dizer que foi contaminado, corrompido, enfim. Não vamos falar sobre isso, né? Porque o que mais importa a gente saber na diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia Católica, na verdade, a maior diferença não é o que está, mas o que não está. Na nossa Bíblia não está adoração a santos. A Bíblia Católica, ela coloca ali a maior diferença, né, é a questão dos santos, a adoração a santos, coloca ali, tem um peso muito grande ali de tradição da própria igreja. Ela defende ali na Bíblia a infalibilidade do Papa. O Papa ele não falha, né? O Papa não falha, qualquer Papa ele não falha, ele é santo. Outra coisa que a Bíblia Católica defende é a ascensão de Maria, né? Maria estaria ao lado de Cristo, com a mesma importância de Cristo, e nós sabemos, não desmerecemos em nada, mas apenas sabemos que Maria foi, assim como qualquer um de nós, um instrumento de Deus. Né? Deus encontrou nela um coração dedicado, encontrou nela santidade e usou ela, assim como pode usar e usou muitas outras pessoas na Bíblia. Outra coisa que a Bíblia Católica defende além do culto aos santos, também culto aos mortos. Né? Então, todas essas coisas a nossa Bíblia não defende e não manifesta. Né? E essas coisas, algumas dessas coisas, né, a questão do Papa, culto a santo, culto a morto, enfim, essas coisas todas são, eu acho que os principais pilares que fazem com que a religião evangélica se distancie da religião católica. Né? Não falando da instituição, não falando nada. Estamos falando aqui que existe uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Existe uma diferença entre os ritos evangélicos e os ritos católicos. Não estou falando de instituição nenhuma aqui, não me entendam mal. Amém? Os irmãos aí que são católicos muitas vezes são muito mais esforçados e têm muito mais fé do que muito evangélico aí que nós conhecemos. Né? Então vamos respeitar a fé de cada um. Tá bem? Então assim, bastante conversa mesmo, bastante conversa. Eu vi que alguns irmãos estavam colocando alguma observação ali, e daqui a pouco eu dou uma olhada, né? E se for algo que eu possa responder também, eu vou responder. Tá bem? Terça-feira, às 20 horas, vamos conversar um pouco sobre
Deus, sobre característica de Deus, a forma que ele usa para se revelar, tá? Então, mais ou menos isso também. Não vi quanto tempo deu aqui, né? Eu acho que deu bastante até, eu acho que deve ter dado 1 hora aí. Tá? Desculpa aí o tempo, espero que não tenham ficado muito cansados, espero que não tenha sido muito monótono também. Tá bem? Grande abraço, Deus abençoe os irmãos aí em Caxias também, os irmãos aí que a gente não conhece ainda, amém? Deus abençoe, grande abraço.